tão longe de Jesus, desprezei esta luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi teu amor que inundou meu ser, e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Digo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou, me escondi em sua graça, em seu querer. Hoje sei quem sou e também quem foi, filho do amor que me resgatou e lhe deu glórias a Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Em mim, eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou, Quem era já não sou, se foi agora o Senhor. Se o pecado me chamar, se Ele me chamar, convidar, eu tirei o livro do mundo. Cristo vive em meu lugar. se o pecado me chamar, Se Ele me chamar, convidar, eu tirei o livro mudo. Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, 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 não sou mais eu. Paz, queridos irmãos, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos receba, nos acolha nesta tarde em que celebramos a sua obra no mundo, no nosso meio. A maneira como Ele tem se lembrado do seu povo ao longo dos séculos e permitido que a sua igreja sempre encontre o caminho da comunhão com Ele, por meio da palavra, por meio da fé, por meio da justiça que há em Cristo Jesus.
Celebrar a reforma é lembrar que o Senhor não se esqueceu do seu povo. E mesmo em tempos onde a palavra e a verdade estavam sendo suprimidas, Deus, na sua misericórdia, trouxe de volta à luz o Evangelho, a possibilidade de servir ao Senhor. Esta não é uma reação, essa não é uma ação de menos importância. Por vezes nós nos acostumamos com algumas datas, alguns eventos, e deixamos de refletir o impacto que ele tem sobre nós. Sem isto, sem aquilo que foi feito há 508 anos atrás, nós não conheceríamos o nosso Salvador, nós não teríamos a Bíblia nas nossas mãos, nós não teríamos as igrejas onde nós congregamos. É isso que estamos celebrando. É por causa disso que estamos diante de Deus nesta tarde. O nosso anseio, o nosso desejo é que todo o povo presbiteriano estivesse aqui reunido. Este é um privilégio que recebemos do Senhor e que nós queremos dar graça. Sabemos que presbitérios, igrejas têm celebrado esta data nas suas regiões, mas queremos e temos insistido em fazê-lo como sínodos do Estado de São Paulo. Por isso nós queremos dar boas-vindas a você que atendeu o nosso convite para cultuar ao Senhor, para celebrar a sua salvação e então louvá-lo com os dons, com os talentos, com a palavra do Senhor, com a vida daqueles que estão aqui hoje reunidos para este culto. Que o Senhor fale ao nosso coração, por meio dos cânticos, por meio dos corais, por meio das leituras, das orações, para que a sua palavra continue a fazer transformação neste mundo e para que muitos ainda venham a conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor com o coral intersinodal. Oh
Coloquemo-nos em pé, irmãos e irmãs, para a leitura bíblica do Salmo 145, versículos 1 ao 7, Salmo 145, e vamos fazer leitura alternada deste texto, leitura responsiva. Eu lerei o primeiro, os irmãos e irmãs o segundo, e assim sucessivamente. Salmo de adoração, Salmo 145, 1 a 7, diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração, as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á o poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Todos juntos divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Vamos continuar também louvando e glorificando o nome do eterno Deus, agora com o hino da Igreja, o Fundamento, em que o coral fará uma parte inicial e toda a igreja irá também participar agora como uma só voz, um só povo, no louvor do nome daquele que é o fundamento da igreja. Louvemos ao Senhor.
Santo e grande Deus, queremos bendizer e exaltar o Teu nome, porque o Senhor é digno. Nós somos imperfeitos, somos tão pequenos, mas aprove ao Senhor, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, olhar para nós e estender o Teu favor a nós. Por isso estamos aqui nesta tarde, Senhor, exaltando, bendizendo o Senhor, porque o Senhor é digno. Pai, nós não nos achegamos a Ti confiados em nossos méritos, porque não temos, mas é fiados nos méritos do Teu Filho que nós nos achegamos, rendemos ao Senhor cânticos de louvor, lemos Tua palavra, erguemos a nossa voz em oração e Te suplicamos, Senhor, recebe cada ato deste culto, de fato que redunde em louvor ao Teu nome. Que o Senhor se apiede de nós e fale aos nossos corações, seja nas leituras, nas orações e principalmente na exposição da Tua palavra. Senhor, somos-Te gratos porque foi do Teu agrado, há 508 anos, levantar homens, Senhor, e naquela ocasião marcar a reforma da Tua igreja, o retorno às Escrituras, a restauração da adoração como o Senhor quer ser adorado. Tudo isso, Senhor, o Senhor nos abençoou, nos presenteou ao longo destes séculos. Agradecemos por isso, queremos Te adorar nesta tarde, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Quando nos aproximamos deste Deus Santo, quanto mais olhamos para Ele, mais temos consciência de quem somos, pecadores. E aqui, diante dEle, nós haveremos de, lendo a Sua palavra, em contrição, buscar a Sua presença e confessar o nosso pecado. Diz o salmista, no Salmo 25, a Ti, Senhor, eu levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Alivia minhas tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. É conscientes, como dissemos, de quem somos, diante de um Deus santo que estamos para cultuá-lo, adorá-lo, glorificá-lo pela Sua obra na nossa vida, na vida da igreja do Senhor Jesus. É conscientes disso que vamos, neste momento, na individualidade de cada um de nós, nos apresentarmos diante dEle e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Também como igreja, pedir perdão pelas vezes que não temos sido a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Curve-se diante do Senhor e humildemente confessemos a Ele o nosso pecado. Enquanto o coral se prepara, oremos pedindo perdão e agradecendo. Pai, nós queremos Te louvar e Te bendizer, porque o Senhor é um Deus misericordioso para conosco. Porque ainda que sejamos imperfeitos, ainda que sejamos pecadores, o Senhor nos ama.
o Senhor nos ouve. E é por isso que nós nos prostramos diante de Ti, ó Pai, reconhecidos que nada somos, que nada podemos fazer, se não for pela Tua ação e pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos pelo perdão que recebemos, porque queremos nos colocar diante de Ti reconhecido quem nós somos e quem Tu és. Senhor, nós confessamos os nossos pecados, nós nos colocamos diante de Ti. E agora, pela Tua graça, perdoa-nos. Nós Te pedimos isso pelos méritos de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Te agradecemos pela fidelidade da Tua palavra, que nos promete que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado a Deus pelo sacrifício de Cristo e pelo derramar do seu sangue, remindo assim os nossos pecados, ali deixados sobre o Senhor. Ajuda-nos a viver em santidade, a desejar, ó Deus, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Santifica a Tua igreja, ó Deus. Santifica-nos, ó Deus. Nós clamamos que a luz do Senhor brilhe através do Teu povo, resplandeça o Teu rosto sobre o Teu povo. Bendito seja o Senhor por tão grande salvação. Nós Te adoramos, Te agradecemos. No precioso e bendito nome do Senhor Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Graça e paz, queridos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A liturgia do culto já nos presenteou e nos abençoou com leituras da palavra do Senhor
no livro de Salmos. Já fomos abençoados com louvor pelo grupo masculino. Deus falou conosco pelo coral cantando. E agora Ele nos dá a oportunidade e nos presenteia com a leitura da porção da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Essa carta tem uma história, tem algo especial, porque é um documento que mexeu e que marcou profundamente a vida de homens que, pela graça do bom Deus, transformaram a história. Agostinho foi tocado por ela e Lutero também foi tocado por ela. Por isso eu peço à comunidade que se coloque de pé, para juntos nós lermos esta porção que se encontra no capítulo 11, versos de número 33 a 36. Romanos, capítulo 11, do verso de número 33 a 36. Vamos ler a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus pela porção da sua palavra. E eu peço para que a comunidade permaneça em pé, porque nós seremos também dirigidos agora em louvores de adoração ao nosso Deus. 3 cânticos que expressam também a fé do povo do Senhor. O primeiro deles diz: é o teu povo. O segundo diz: a ele a glória. E o terceiro diz: bondade de Deus. Que o Senhor fale ao seu coração na medida em que você canta louvores a Ele. Todos uma só voz.
glórias, eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quando se que me guia pelo fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amada congregação, pode sentar-se. Reverentemente falaremos com Deus em oração, louvando o nosso Deus em oração. Curvemos nossa fronte. Ó Deus, Pai Santo,
Pai Santíssimo, nosso louvor é a Ti, Senhor. Este povo que aqui está, povo redimido, povo que dobrou os joelhos para confessar o Teu nome, povo que reconhece a tão grande obra da Tua redenção na vida de cada um que se constitui este povo que Te adora. Louvamos o Teu nome por este momento tão precioso, deste povo aqui congregado, e dos que congregam também à distância, também Te adorando, também louvando o Teu nome. Este é o povo que Te adora, Senhor. Recebe, Senhor, o louvor dos corações reverentemente a Ti prestados. Este é o povo que Te adora. Senhor, louvamos o Teu nome pela glória do Teu Filho, chegando à terra, redimindo a humanidade com seu sacrifício. A Ele sim toda a glória. No mundo de poderosos, no mundo onde muitos buscam glória, a glória é somente a Ele. Por isso, Senhor, este povo Te adora. Por isso, Senhor, louvamos o Teu nome. Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua bondade excelsa, como foi aqui também apresentado a Ti em cânticos. Uma bondade desinteressada, fruto da fidelidade. Bondade que não barganha, bondade que é derramada no coração do Teu povo. Por isso, Senhor, este povo Te adora e nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor Deus, porque a Tua bondade moveu o coração de homens e mulheres para zelosamente enxergar os descaminhos da igreja de outrora, fazendo retornar aos caminhos da Tua palavra. Nós Te louvamos pela Tua bondade, porque continuas a mover corações para ficarem atentos, examinando as Escrituras, para que essa igreja reformada continue se reformando, pelo exercício da mais bela comunhão contigo, Senhor, fiel sempre à Tua palavra. Porque colocaste no coração do reverendo Roster, que vai nos trazer o pão espiritual desta tarde, complementando todas as recepções que tivemos do Teu pão, para das mais diversas formas deste momento. Certamente a Tua bondade trouxe a ele um recado muito especial, uma mensagem muito especial para esta tarde e noite. É por isso, Senhor, que nós Te louvamos. Temos muito a Te louvar e que o nosso coração nunca cesse de Te louvar, porque Tu és, Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A Ti somente honra e glória em nome de Jesus. Amém. Quantas coisas preciosas recebemos como legado da reforma. E grande privilégio fazer parte do povo de Deus. Mas certamente o maior deles é ter homens que podem ler e expor as Escrituras para a Igreja do Senhor. Reverendo Roster, pastor da Igreja Presbiteriana Unida, é o mensageiro do Senhor nesta tarde e noite. E nós pedimos a Deus que o abençoe. Ele fará a leitura, depois o coral entoará mais um hino e depois ouviremos a exposição da palavra do Senhor, sendo edificados pelo Espírito de Deus através do seu servo. Reverendo Roster, que Deus o abençoe ricamente. Boa tarde, amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continuem sobre a nossa vida. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de fazermos parte de uma igreja reformada, de fazermos parte de uma tradição comprometida com a santa palavra de Deus e com o santo evangelho de Cristo Jesus. E louvamos a Deus porque, como bem disse o reverendo Dario, por causa de tudo aquilo que a reforma conquistou para nós, nós estamos aqui depois de 500 anos, adorando a Deus em espírito e em verdade, e tendo a pregação como centro do culto, crendo como reformados que Deus fala conosco por meio da pregação da sua palavra. Agradeço aos amados presidentes de sínodo de São Paulo, que estão sentados aqui à frente, pelo honroso convite para poder pregar a palavra de Deus aos amados nesta tarde. Eu convido a todos a que se coloquem de pé, com santo temor e reverência. Nós vamos ouvir a leitura da palavra de Deus, lá no 5º Evangelho, Romanos, capítulo 8. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8,
Nós vamos ler eu lerei a partir do versículo de número 31. Romanos 8, a partir do versículo 31, assim diz a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja pode sentar-se.
Bendito Deus, eterno Pai, que estás nos céus. Toda glória e honra sejam dadas ao teu santo nome. Só tu és Deus e não há outro Deus além de ti. E nós te adoramos em espírito e em verdade. Muito obrigado, Deus, ó Pai, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Jesus. Te bendizemos, ó Deus, ó Pai, porque há 500 anos atrás, aproximadamente, o Senhor levantou homens, ó Deus, ó Pai, que impactados pelo teu evangelho, resolveram tirar a igreja do cativeiro da escuridão, para trazê-la de novo, guiados pelo teu Espírito, para a luz do teu evangelho e da tua palavra. Muito obrigado, grande Deus, porque até hoje nós somos abençoados pela reforma. Ó Deus, e te pedimos que nessa hora, nesse momento que caracteriza tanto a igreja reformada, que nos fales à alma e ao coração pela tua palavra. Eu quero pedir, Deus, que tu exaltes Cristo na pregação desta manhã e desta tarde, e exalta-te a ti mesmo sobre tudo e sobre todos. Que o teu Espírito fortaleça a nossa fé, aqueça o nosso coração, e que nós saiamos daqui, Senhor, confiantes, ó Deus, ó Pai, firmados nas bênçãos maravilhosas que tu nos tens dado, na pessoa bendita de nosso grande Redentor. Enche-nos da tua presença, Pai, alimenta-nos, descedenta-nos, nós te imploramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Perguntaram a Lutero antes da sua conversão: Lutero, você ama a Deus? E ele, ainda um monge agustiniano, responde: você me pergunta se eu amo a Deus? Há momentos nos quais eu odeio a Deus. Quando eu olho para Deus e o vejo como um grande juiz, como uma espada de fogo flamejante, pronto a me destruir e a me disciplinar por causa dos meus pecados, e não existe nada em mim que possa satisfazer a sua justiça, nesses momentos eu odeio a Deus. Mas depois, amados irmãos, Deus deu a ele a bênção de ler a palavra de Deus lá em Romanos 1,17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ao ler esse texto, Lutero entendeu que o homem é declarado justo pela fé diante da presença de Deus, quando ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, que deu a vida na cruz do Calvário para pagar os seus pecados. Lutero diz que quando o Senhor abriu o seu entendimento para visualizar a justificação pela fé, em Romanos 1,17, foi como se tivesse caído, querido, uma carga dos seus ombros, escamas dos seus olhos, e ele mesmo diz que foi como se ele tivesse sido introduzido exatamente naquela hora no paraíso. A alegria de Deus inundou o seu coração, e ele soube que ele não tinha dívida nenhuma diante do Senhor, e nenhuma condenação no tribunal de Deus, porque Deus o amou e mandou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para pagar os pecados dele e de todos aqueles que nele creem. Nessa carta maravilhosa, amados irmãos, na qual o apóstolo Paulo nos ensina essa doutrina, que foi o estopim que desencadeou a reforma protestante, no contexto próximo do nosso texto, Paulo apresenta o encadeamento de ouro da salvação. Ele diz no versículo de número 30, amados irmãos, que Deus nos predestinou
Porquanto aos que de antemão predestinou, também os predestinou para ser, os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Veja bem que Paulo diz aqui que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. E esse verbo é traduzido do hebraico yadá e significa que Deus nos amou intensamente. Porque Ele nos amou na eternidade, Ele nos predestinou. Para quê? Para sermos conforme a imagem do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo nosso Senhor. E porque Ele nos predestinou, diz o texto bíblico, amados irmãos, no momento oportuno, por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo nos ressuscitou na alma, nos deu a bênção da vocação eficaz, nos regenerou soberanamente, e nós então ressuscitados fomos chamados pelo Senhor. Tendo sido chamados pelo Senhor, nós cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nessa hora, Deus disse: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo, e considerou sobre nós, isso é imputar, a justiça de Cristo. Então, tendo sido nós amados antes da fundação do mundo, predestinados, fomos chamados e ressuscitados na alma pelo Evangelho, cremos e fomos justificados, e agora Deus já olha para nós como aqueles que já são glorificados. Ainda que nós, amados irmãos, enfrentemos lutas e dificuldades neste mundo, o nosso destino eterno é a glória. Nós estaremos, amados irmãos, toda a eternidade diante da face daquele que nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Graças a Deus diante do poder do imperador alemão, diante da cobrança do emissário do Papa, Lutero foi protegido por Frederico III, escondeu-se numa salinha, uma pequena sala no castelo de Wartburg. Mas lá ele lembrou-se de uma proteção, lembrou-se de um auxílio, lembrou-se de um refúgio muito mais poderoso, presente em toda a tribulação. Vamos cantar, ficando em pé, o hino de Lutero, que reconheceu no Senhor a sua proteção, no Senhor o seu abrigo, não no eleitor da Saxônia, não no castelo de Wartburg, mas no Senhor, que era a sua rocha, e diante de todas as adversidades, estava aí Lutero dizendo: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que seja essa também a nossa canção. Senhor
Glorioso Deus, tua igreja se reúne para dar graças ao Senhor, de geração em geração, pelos séculos dos séculos, como lhe é devido, pois o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. O Senhor, ó Deus, separou para si um povo, comprou este povo com o sangue do teu Filho, e, ó Deus, edifica-nos com o teu Espírito. Nós te louvamos, ó Deus, porque podemos experimentar isto nos nossos dias. Podemos viver esta grande salvação. E permite-nos, ó Deus, também falar dela, compartilhar dela com aqueles que ainda não te conhecem. Abençoa, Deus, cada igreja aqui representada. Abençoa, Deus, cada presbitério. Abençoa, Deus, cada sínodo. Abençoa a igreja, a tua igreja neste país. Abençoa, Deus, a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Mantém-na, ó Deus, fiel ao Senhor. Ajude-a, ó Deus, em todos os seus embates. Santifica, ó Deus, purifica-a de todo pecado. E faz, ó Deus, com que a luz da graça da tua salvação brilhe cada vez mais no nosso meio. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão. Assim, ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Igreja, para sentar-se, coral cantará um último hino, encerrando assim o nosso culto.
De pé, recebamos a bênção. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que a doce e bendita graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o incomensurável e irresistível amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que as ternas consolações, que a doce companhia do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Por haver beleza, eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos. Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, dado que eu não mereci, e o Teu amor recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, pelo pão do dia, pela alegria. Eu trago no peito gratidão, ó meu Senhor, pois Tu és tão bom, dado que eu não mereci, e o Teu amor recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, que eu não mereci, o Teu amor antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, eu descanso em Teu cuidado,
pois tu és tão bom. Tu és tão bom. Tu és tão bom. Pois tu és tão bom. Graças a Deus pela sua muita bondade. Quero renovar aqui a minha gratidão a cada um de vocês que esteve conosco para celebrar o nome do Senhor, para juntar-se a nós na nossa alegria de testemunhar do que Deus tem feito por nós e como Ele tem cuidado de nós. Irmãos dos corais que estão presentes desde cedo, tiveram uma programação anterior, um encontro de corais que também aconteceu no dia de hoje. Que Deus abençoe vocês, o ministério de cada um de vocês. Temos aqui vários regentes e corais reunidos. Rapidamente aqui os nossos agradecimentos a Érica, da IPI de Quitaúna, Coro Feminino Laudate, Coral Maestro Emílio César, Fábio Maciel, da IP Betel, Coral Betel, Felipe Emerique, da IP Vila Brasilândia, Lucas Santos, da IP Bairro do Limão, o Coral IP Bíblica do Brasil, Sônia Sarli, Hermínio Matarazzo, Coral Simonton, Sheila Moura, IP Ebenezer, Coral Ebenezer, Paulo da Silva Pinto, Coral Evangélico de São Paulo, Oséia Estropa, com os corais Aê Carvalho, Vila Esperança, Penha, Vila Formosa, Moca, Brás, Vila Ré, Vila Eulália, Vila Prudente, Parada 15, Jardim Eliane e Centenário, e a regente Silvia Silvestre, da IP Ribeirão Pires. Todos esses corais, corais Antônio da Conceição Damásio. Também o Conjunto Som do Louvor, que também esteve conosco, conjunto masculino. Nossa gratidão a Deus pela participação de vocês. Reverendo Roster, pela mensagem trazida, que Deus continue a abençoar sua igreja, seu ministério. Também quero agradecer à APECOM, que tem nos abençoado também com a transmissão deste culto. O reverendo Roster é o presidente da APECOM. Queremos dar também nossa gratidão aos irmãos que nos ajudam na transmissão. E a todos os irmãos aqui do Mackenzie, pela nossa chancelaria, reverendo Robinson Grangeiro, aqui representado pelo reverendo Jabes, capelão lá do nosso colégio no Mackenzie, em Campinas, e louvar ao Senhor pela estrutura do Mackenzie, oferecida a nós neste dia, o pessoal do som, o pessoal da segurança, todos aqueles que bondosamente têm cooperado conosco para este encontro, nossa gratidão. Para que Deus esteja abençoando, conduzindo a vida de cada um. Letícia tem nos ajudado na tradução para a língua de sinais. No dia 15 estaremos realizando o primeiro encontro nacional de presbiterianos que estão trabalhando com surdos. Letícia está encabeçando esse encontro. Ore por isso, para que Deus esteja também nos abençoando neste campo de pregação do Evangelho. Nós encerramos neste ano os trabalhos do Sínodo de São Paulo. O ano que vem voltamos com as nossas atividades, contamos com você na nossa celebração do aniversário da IPB, na nossa celebração da reforma, estamos nos preparando para isso. Muitos irmãos estão envolvidos em outras programações, tentaremos ajustar as nossas agendas para isso. Temos a reunião do Supremo Concílio, pedimos que você ore pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que você esteja pedindo a Deus direção para todos aqueles que estarão em Manaus, fazendo ali os trabalhos e as demais atividades, cada sínodo e cada presbitério. Que Deus leve a cada um de vocês em paz, que Deus possa guardá-los amanhã, celebrando e cultuando ao Senhor com a sua igreja, e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Deus abençoe a todos, aos presentes de sínodo que estão aqui presentes, nossa gratidão também pela companhia e pelo trabalho conjunto que temos realizado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, uma boa noite.